Silmar César Miller, bom dia. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Silmar César Miller lá em Porto Alegre, que ganhou manchete hoje no UOL porque os vereadores, após as enchentes, aumentaram os seus salários, enquanto a população passa por enorme dificuldade. Silmar até coçou a cabeça, eu estou coçando aqui também, Silmar. Impressionante, né? A oportunidade, né? De falar em aumento numa situação dessa. Para rimar aí para você, a oportunidade que mostra a falta total de sensibilidade. Vamos aos números, que nós temos muita coisa para falar hoje, hein? O presidente Lula andou tomando pito aí e nós vamos comentar. Tavinho, o mercado financeiro está dando uma trégua hoje. O dólar que subiu muito nos últimos dias, exatamente em função das declarações do presidente, aparentemente agora esgotou essa tendência altista, está caindo bastante, 1,4% nesse momento, mas continua ainda uma cotação bastante elevada, R$ 5,59 a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações voltando a subir de forma expressiva, 1,2% de alta no índice Bovespa na B3. Lá fora, petróleo operando com leve alta de 0,4%, 86 dólares e 60 centavos o barril. Destaque para os juros dos Estados Unidos, para a cotação da moeda americana em relação a outras moedas fortes. É o chamado dólar index, comparação lá, que é o câmbio deles lá, entre as moedas fortes. Está caindo, 0,4%, ao contrário do Brasil. Aliás, uma parte dessa queda de hoje também se deve à melhora do cenário internacional, um pouco mais calmo, menos avesso a riscos, por exemplo. E o mercado de commodities agrícolas com destaque novamente para a soja. A soja já engata o seu terceiro dia de alta na Bolsa de Chicago, 0,7% nesse momento, está melhorando aqui, melhorando os preços internos para os nossos produtores, até porque até ontem o câmbio também estava ajudando. Hoje já isso muda um pouquinho em termos de impacto interno. De qualquer forma, lá fora segue a soja em alta, preocupação com o clima nos Estados Unidos. Tem previsão aqui de eventual falta de chuvas mais para frente, na época mais crítica da evolução da safra americana, entre junho e julho, e isso começa a refletir no mercado de soja. O milho não, o milho está caindo de novo, 0,7%, trigo também 0,7% na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, algodão cai 0,2%, café arábica também vinha caindo 0,5%. Café robusto em Londres estava mais ou menos estável na manhã de hoje. Açúcar em Nova York com queda também, 0,2%. Suco laranja também cai, 1,7%. Boi gordo no mercado futuro da B3 aqui em São Paulo, operando com estabilidade na manhã de hoje, tá vendo? Vamos começar pelo Plano Safra, depois vamos para a economia. O governo federal lança hoje o Plano Safra 24-25 para a agricultura. E nós temos mais informações, desculpe aqui, com o Gustavo Schwab, que está lá em Brasília. O Gustavo, desculpa, Gustavo, que deu uma travadinha aqui na minha lauda. O Gustavo, que é do nosso AgroMais, está em Brasília e traz as informações. Na verdade, houve um anúncio prévio na semana passada do Plano Safra. Ficaram faltando alguns detalhes, inclusive questões ligadas ao seguro rural. E hoje é o lançamento oficial, com o pacote completo. O Gustavo traz as informações para a gente. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Tavinho, para você, para todo mundo que acompanha o Terra Viva. Agora esse anúncio que vai começar neste exato momento e claro que há toda uma expectativa, inclusive para o pessoal da agricultura familiar. Só para você ter uma ideia, Tavinho, foram mais de 1.700.000 contratos celebrados dentro do Plano Safra anterior, voltados para a agricultura familiar. Isso já foi um aumento de 18% em relação ao Plano Safra do ano 2022-2023. Agora a expectativa é muito positiva para o Plano Safra desse ano e sobre isso eu vou conversar com o Everton Kaffenberg, que é o diretor de Agronegócio e Agricultura Familiar do Banco do Brasil. Everton, bom dia, obrigado por receber aqui a equipe do Terra Viva. O tamanho da expectativa de vocês no impacto dos anúncios que vão acontecer logo mais, nesse que é o dia mais importante para a agricultura familiar no ano. Um bom dia. Muito bom dia, obrigado pelo prestígio da audiência também, parabéns para vocês pela audiência e pela cobertura, um dia bastante animado. Todo o time do Banco do Brasil, nas mais de 5.000 agências, que abrange mais de 96% do território brasileiro, estão
preparados para já começar a colher as propostas, tão logo saiam as resoluções, todo o regramento, para que a gente consiga ter o atendimento mais rápido e que esse dinheiro chegue na hora certa na mão de todos os produtores. Uma expectativa muito positiva para esse Plano Safra, com linhas que a gente está aguardando serem anunciadas logo na sequência. Com certeza, um viés bastante direcionado ao impulsionamento das mulheres, dos jovens, da agroecologia, de uma produção cada vez mais sustentável, desse produtor que coloca mais de 70% do alimento na mesa dos nossos brasileiros. Então, todo o nosso time já está preparado. Todos os nossos sistemas estão sendo ajustados de acordo com as resoluções que acabaram de ser publicadas pela manhã, para que de uma forma muito rápida a gente já passe a fazer os acolhimentos e o atendimento a todos os nossos produtores de norte a sul, inclusive com destaque aos produtores do Rio Grande do Sul que estão passando por um momento de dificuldade após a tragédia que aconteceu lá no estado. Everton, muitíssimo obrigado por receber aqui a equipe. Então é isso, Tavinho, o evento vai começar daqui a pouquinho, inclusive a expectativa é com relação aos produtores de arroz que vão ter, inclusive, toda uma questão de juros diferenciados, que vai de 2% para o custeio do arroz tradicional e 3% para o arroz orgânico. A gente segue aqui acompanhando o evento, Tavinho. Ok, Gustavo, obrigado pelas informações. Eu vou aproveitar o Silmar César Miller aqui no ar. Bom, Silmar, agora vem o pacote completo. A gente comentou, inclusive, no início da semana, na segunda-feira, se tinha saído alguma coisa para o sul do Brasil. Você disse que não saiu, mas deveria sair. E parece que saiu aí mesmo para os arrozeiros. O Centro-Oeste também passa por dificuldades em relação a problemas climáticos, com relação à produção de grãos. E dessa vez vem tudo aí. Vem a questão de seguro, questão de Pronaf, algumas coisas que ficaram pendentes. E o da agricultura familiar, que já tinha sido anunciado na segunda-feira. Agora o pacote está pronto? Tá bem, são duas etapas, dois lançamentos. O que está acontecendo agora, está começando agora, é especificamente para a agricultura familiar. Ou seja, aquele agricultor de pequeno porte que temos em todo o país, de norte a sul. Então, é um tipo de plano muito específico para esse tipo de agricultura, que é bastante prestigiado aqui pelo presidente Lula e não é diferente nesse Plano Safra. À tarde, sim, saiu da agricultura empresarial, que é muito mais dinheiro, obviamente, que são áreas maiores. Então, separando as coisas aqui, para esse plano, confirmado aqui, então, 76 bilhões de reais, ou seja, ficou um pouco abaixo da pedida dos agricultores familiares, ainda está de bom tamanho, com um aumento aqui em torno de 6% em relação ao ano passado. À tarde, sim, saiu da agricultura empresarial, esse sim com a previsão de 400 bilhões de reais, pelo menos. Esse é o mínimo que está sendo previsto aqui para ser anunciado à tarde. E aí sim, mais detalhes a partir das 15 horas, é um outro lançamento, também no Palácio do Planalto, esse direcionado para a agricultura de maior porte, que inclui médios e grandes produtores em todo o Brasil. Então, especificamente sobre o que está sendo anunciado agora, houve já uma antecipação dos principais detalhes, são 76 bilhões em números redondos, taxa com um aumento de 6% em relação à safra passada. Ou seja, não deu para aumentar mais do que isso, ficou 6% acima. Taxas de juros variando de 0,5% até 6%, dependendo do tipo de linha de crédito. E um certo privilégio aqui para algumas culturas importantes, que inclui agora o arroz. Arroz, feijão, mandioca, frutas também, com taxas de juros que caem de 4% no plano anterior para 3%. Isso para a agricultura tradicional aqui. Tem algumas diferenciais aqui para a agricultura orgânica, por exemplo, mas o principal é 3%, então, de taxa básica de juros, uma taxa bastante razoável, bastante favorecida para esse tipo de agricultor de pequeno porte. Está sendo privilegiado o arroz dentro dessa faixa, antes incluía basicamente só feijão, por exemplo, porque, em primeiro lugar, é bom sempre lembrar que existe um grande número de produtores de arroz de pequeno porte, especialmente no sul do país. Agricultores de altíssima tecnologia, inclusive é o caso do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do país. A maior parte, eu diria, dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul já são de pequeno porte. Então, isso já devia ter sido incluído já há mais tempo nesse tipo de categorias. Pequenos produtores, 20, 50, 100 hectares aqui, que são pequenos produtores, embora altamente tecnificados, que produzem cerca de 8 mil quilos em média de arroz por hectare, uma das melhores produtividades do mundo. E da agricultura brasileira também, porque o arroz é totalmente irrigado, ou quase totalmente, no sul do país. Então, juros privilegiados para essa faixa de agricultores de pequeno porte de apenas 3%.
Então, esse basicamente é o critério, e também privilegia a agroecologia, que negócio de agricultura orgânica, etc., dentro desse pacote. E agora, Tavinha, a grande expectativa é o que vai acontecer à tarde. Sim, como são valores bem mais robustos, se fala em mínimo de 400 bilhões, e a agricultura familiar 76, aí sim que a expectativa a partir das 15 horas no Palácio Planalto, então o anúncio da agricultura empresarial brasileira, expectativa grande, portanto, o que vai ser anunciado, especialmente com relação à taxa de juros e, como você bem lembrou, também a questão do seguro agrícola, que está ainda pendente de alguma antecipação do que vai ser feito também. Ok. E o pessoal aí da agricultura familiar ali, nós vimos ali com o nosso repórter do AgroMais, parece que está bem satisfeito aí com o que veio nesse pacote aí para a agricultura familiar. Vamos aguardar agora à tarde, então, a partir das 3 horas, o lançamento do plano para a agricultura empresarial. E, Silmar, vamos para a economia, porque o caldeirão está fervendo, a panela está a pleno vapor, né? E a alta do dólar, aí, esse estouro do dólar deixou muitos empresários preocupados ontem, balançou setores da economia no governo federal e essa alta influencia diretamente em tudo aquilo que é importado, né? Mudam todas as relações de crédito e de compra de produtos importados em todos os setores, inclusive de alimentos. Dólar que fechou em alta de novo na terça-feira e foi a 5,66. Chegou a bater 5,70 durante o dia. Depois de fazer mais críticas ao Banco Central, o presidente Lula denunciou a existência do que ele chamou de movimento especulativo contra o real e prometeu reunir a equipe nesta quarta-feira para tomar providências. Dorival está há 1 ano e meio planejando uma viagem ao Canadá. Foi comprando o dólar aos poucos e escapou da disparada da moeda das últimas semanas. E admite, se tivesse deixado para a última hora, não conseguiria sair do Brasil. Valor altíssimo, disparou e não quer parar mais não de subir. Em 30 dias, o dólar subiu 4%. Acumula alta no ano de 16,5%. 6 vezes a inflação do período. A disparada costuma ter efeitos no dia a dia da população. Como o Brasil depende de trigo importado, pode ter impacto no preço do pãozinho, do macarrão. Combustíveis também podem sofrer reajustes, o que afeta o frete e, consequentemente, boa parte da cadeia produtiva. Lula voltou a falar sobre o dólar. Em entrevista a uma rádio da Bahia, disse que vai fazer uma reunião aqui em Brasília para discutir o que ele chamou de especulação contra o real. Mas não deu detalhes sobre medidas que podem ser tomadas. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não posso falar aqui o que é possível fazer, porque senão eu estaria alertando os meus adversários. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. O ministro da Fazenda descartou a possibilidade de aumentar o IOF das operações de câmbio. Seria uma maneira de estimular os investidores a deixar dólares aplicados no Brasil, o que poderia segurar a cotação. Fernando Haddad disse que o foco tem de ser o ajuste nas contas públicas. A nossa agenda com o presidente amanhã é exclusivamente uma agenda fiscal. Não sei de onde saiu esse rumor. Eu acredito que o melhor a fazer é acertar a comunicação, tanto em relação à autonomia do Banco Central, como o presidente fez hoje de manhã, quanto em relação ao arcabouço fiscal. Nessa quarta, a equipe econômica apresenta ao presidente o plano de corte de gastos públicos para tentar colocar as contas em dia. Não haverá mudanças em programas sociais ou benefícios do INSS, mas será feito um pente fino em pagamentos irregulares. Lula criticou mais uma vez o presidente do Banco Central. Disse que Campos Neto tem viés político e que a autonomia do BC não pode estar a serviço do mercado. Em um fórum na Europa, ao lado dos presidentes do Banco Central Europeu e dos Estados Unidos, Campos Neto afirmou que o BC tem de ficar fora da política. President Lula, I think he called you an adversary and an enemy. Yes, well, I think as a central bank, we have to get away from the political arena and try to go on with the technical job. Silmar, a coisa está complicada aí e deixou muita gente de cabelo em pé ontem, essa alta do dólar.
E o presidente, que não esquece o presidente anterior, o presidente atual, cita aí, criticou novamente o presidente do Banco Central, dizendo que ele é da turma antiga, que ele trabalha contra o governo atual, que os empresários trabalham contra o atual. A verdade é que a Mônica Bergamo hoje revela na sua coluna que houve uma reunião no fim de semana em São Paulo, onde empresários, banqueiros, o ministro Haddad e o presidente Lula se reuniram. E todos pediram ao presidente Lula para não fazer o que o presidente anterior fazia, que é ficar falando um monte de coisa. Essa foi a primeira, né? Outra, que ele fazendo isso, e a preocupação dele é essa, tudo que é importado aumenta de preço, inclusive produtos alimentícios. Embora a reportagem ali tenha começado com a história do rapaz que juntou dólar para ir para o Canadá, mas o final da reportagem é que a parte que toca na política e no bolso, que é o problema de aumento nos alimentos e nas importações de tudo aquilo que nós precisamos. Então, o momento é bastante delicado, o presidente não pretende ceder, né? E segue aí com os seus planos e criticando o Banco Central. Então, eu vou cantar. Você sabe que eu gosto de música popular brasileira. Eu vou cantar duas. Nesse momento, o governo está parecendo uma música do Paulinho da Viola que se chamava Nervos de Aço. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias. E a outra é o título da Mônica Bergamo, da coluna dela, que ela escreveu, inclusive, falando dessa reunião, pedindo calma ao presidente, dos empresários, do ministro Haddad e tal, que ela deu o título de Bom Conselho. Essa é de um disco do Chico Buarque e Caetano Veloso, que gravaram ao vivo num teatro lá em Salvador, um disco muito bonito, e que a música é do Chico Buarque e canta assim: ouça um bom conselho, eu lhe dou de graça, inútil dormir, que a dor não passa. Com você, Silmar. Tavinho, o fato é o seguinte, né? Não dá para descartar as razões reais que estão por trás dessa explosão da cotação da moeda americana nos últimos dias. São as declarações do próprio presidente, ou seja, quanto mais ele falava, mais o dólar subia. Por quê? Ficava todo mundo com medo de alguma medida extemporânea aí, alguma intervenção do governo no mercado, e aí o dólar subia mais a cada fala do presidente, e não menos. Ou seja, ele mesmo ajudou a provocar essa disparada da cotação da moeda americana nos últimos dias. Hoje o mercado está bem mais calmo, e não é porque ele declarou que ia fazer alguma coisa, não. Ele tem razões externas. Eu mencionei aqui que o dólar lá fora está caindo bastante hoje, a cotação da moeda americana em relação a outras moedas fortes, como o euro, por exemplo, e o ien japonês. E isso se reflete também no mercado interno, além do próprio comportamento normal de altas e baixas que acontece em qualquer mercado volátil, como é o caso do câmbio também. Então, mencionei agora há pouco, o dólar está despencando, literalmente, no dia de hoje, 1,4%, chegou a quase 5,70 ontem, está em 5,59 nesse momento. E o mercado de ações voltando a subir. Portanto, movimentos normais de mercado. Então, o fato é que por trás dessa alta do dólar, existe ainda um fator importante, além das declarações do presidente, que é a preocupação do mercado com a política fiscal do governo. A coisa não anda, não tem corte de gasto, tem sempre perspectiva de aumento de gasto público. Agora o ministro, e aliás ele foi um dos responsáveis por essa queda do dólar hoje, essa declaração do ministro que hoje o governo se reúne aqui para ver o que pode cortar em termos de gastos do governo e gastos públicos no orçamento oficial federal aqui para tentar azeitar um pouquinho a relação com o Congresso, por exemplo, e tocar para frente aqui as metas, atingir as metas aqui de controle do gasto público que estão sendo prometidas pelo próprio governo já ao longo desde o início do mandato, tanto para esse ano como também para os próximos anos. Então, esse conjunto de fatores acabou provocando aqui essa queda do dólar. Então, não tem nada de dramático nisso aí, não tem nada de especulação, não tem nada de culpa do presidente do Banco Central, que, aliás, ele é membro de um conjunto de 9 membros que formam o chamado Comitê de Política Monetária do Banco Central. Portanto, por esse discurso político também. Pois é. Tem outra música aí que dá para cantar também, que essa é do Toquinho Vinícius de Moraes. Foi até tema de uma novela. Estamos sentados num paiol de pólvora. As músicas falam coisas, Silmar, as poesias também. Mas a verdade é que você falou uma coisa aí fundamental. Finalmente o governo se reúne para ver onde é que dá para mexer para cortar alguma coisa. Porque não adianta ficar pedindo providência disso, daquilo.
e não cortar. Lá em casa, quando a conta de luz está alta, eu peço para o pessoal, ó, desliga a luz, toma banho mais rápido, entendeu? Se não desliga a luz, eu vou lá e tiro a luz, aí fica sem luz, porque senão eu não vou ter para pagar a conta de luz depois. Então, tem que cortar, tem que cortar. E você falou bem, os fatores externos influenciam a política econômica de todos os países. Não ia ser diferente para o Brasil. Então, quanto menos querosene jogar na fogueira, mais baixo é o fogo e mais fácil de apagar. Fica aí essa mensagem. E para não sair do tema, nos Estados Unidos a cabeça do Joe Biden está a prêmio mesmo, hein? Os democratas querem outro nome, pedem para que ele saia. E isso também traz consequências no mercado de modo geral. E estão falando que a única pessoa que venceria Trump seria Michelle Obama. Alguns falam, o presidente Obama voltaria. Não pode, a legislação americana não permite, só pode governar o país 2 vezes, sejam seguidas ou alternadas. E aí o bicho vai pegar. O Biden está cantando aquela outra marchinha de carnaval. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E o pessoal está, fora Biden, fora Biden. A situação está complicada lá no... Aliás, isso também acaba refletindo no mercado, esse conjunto de incertezas com relação à maior economia do mundo, né? Quem vai ser o próximo presidente americano. Se continuar Biden insistindo em disputar a presidência, tem uma grande chance de perder a eleição para o Donald Trump. Isso já está mais ou menos escrito aqui em qualquer pesquisa que se faz. Então, tem surgido essa possibilidade, essa pressão, na verdade, e ainda sem sucesso contra o atual presidente, no sentido dele renunciar a essa tentativa de reeleição e permitir o ingresso de outros possíveis candidatos interessados. Tem um conjunto de 5 governadores de estados que teriam chance aqui nessa disputa, segundo uma pesquisa recente que saiu por lá. E agora surge também o próprio nome da Michelle Obama, que parece que não está muito interessada, que teria a chance de vencer. Ou seja, não é ainda... não tem intenção de se declarar candidata, mas seria uma das poucas condições de vencer Donald Trump. Então, o fato é que isso gera todo um conjunto de incerteza, a convenção do Partido Democrata já no mês que vem, agora, em agosto, até lá tem que ter alguma decisão. Enquanto isso, gera-se toda essa incerteza no mercado que afeta, entre outras coisas, o próprio câmbio. É isso aí. Vamos aguardar, então, os próximos acontecimentos. E amanhã você volta aqui com a gente, sempre no início do nosso programa. Abraço, Silmar. Boa quarta-feira para você. Até amanhã. Boa quarta. Mas eu acho que a Michelle Obama não topa a parada, não. Eu acho que eles vão ter que decidir sobre um dos 5 governadores lá que teriam condições de enfrentar o Trump. Acho que a Michelle não vai, não. E você também acha que não. Vamos aguardar os acontecimentos. Tchau, Silmar.